Salve galera, papo cabeça na área. E assim como qualquer cidadão, eu venho assistindo aí o festival de horrores que está sendo a condução da aquisição da vacina contra o coronavírus e os eventuais planejamentos estratégicos dos estados aí do governo federal aí no Brasil. Vendo que deu, por exemplo, a reunião do ministro Pazuello com os governadores de estado, meu, é no mínimo lastimável para quem não vê a hora, digamos assim, de ver todas as máscaras caírem nesse salão de festas de horror aí, literalmente falando. Uma coisa é certa, há uma guerra insana de interesses políticos por trás disso tudo. E isso pode ser ainda pior que o negacionismo do presidente Bolsonaro, que está mais mesmo para a ignorância, o que é comprovado quase que diariamente aí. Mas politicagem em cima desse mal maior que a gente está vivendo, não vem aí, digamos assim, sendo uma situação que a gente pode aceitar. É algo assim de muita falta de compaixão. Pior é que diante desse caos generalizado, a única certeza que resta, apesar do esforço quase que irresponsável do governo do estado de São Paulo, é que antes de março de 2021, infelizmente, a sociedade brasileira não poderá comemorar nada em matéria de vacinação. Pois é, pelo menos foi o que eu extraí da reunião do ministro Pazuello com os governadores, de algumas entrevistas que eu venho vendo aí e lendo a respeito do assunto. Aliás, na reunião do ministro com os governadores, cara, chegaram a bater boca o ministro Pazuello e o Dória. Caramba, pois é, o bicho tá pegando e tá pegando feio. Não sei se vocês sabem, mas o ministro Pazuello assegurou que o planejamento do governo do estado de São Paulo seria infundado. Ele disse algumas coisas mais. Mas é tão estranho porque, a meu ver, todos os governadores e o próprio governo federal deveriam estar fazendo o que o Dória se propôs a fazer. Sim, apresentar um cronograma estratégico de vacinação. O problema, eu acho que está no fato dele ter vindo a público e anunciar uma campanha estadual de vacinação, contando com uma vacina que sequer foi aprovada e liberada pelo órgão que o seu desafeto está aparelhando, que é a Anvisa. Eu sinceramente torço para que isso seja uma espécie de pressão sobre o presidente Bolsonaro e a Anvisa, e que haja uma real boa intenção aí do governador Dória, além de colher dividendos políticos, obviamente. Eu torço mesmo para que a real intenção do Dória seja, digamos, mobilizar a opinião pública nacional e evitar que a vacina chinesa, feita em parceria com o Instituto Butantan, seja boicotada pelo governo federal e não siga os trâmites normais, já que a Anvisa, que deveria ser independente, vem sendo aparelhada aí com militares, e eis aí talvez um grande teste para nos certificarmos disso. Bom, aliás, não bastasse o descaso que o governo federal tratou a pandemia, as ironias, o desprezo pela vida, o incentivo à aglomeração, enfim, o negacionismo generalizado, a ponto de minimizar mortes, e todos sabem disso, esconder números, e não contar ainda com um plano de vacinação nacional. Mas isso tudo, além disso tudo, foi possível ver que o ministro Pazuello foi traído pelo seu ímpeto aí de confrontar o governo do estado de São Paulo. Ele disse que a aprovação da vacina levaria pelo menos 60 dias numa análise aí feita pela Anvisa. Só que essa informação já foi contestada pelo próprio ex-presidente do órgão. Mas a questão maior não está aí. Ao falar sobre o prazo para aprovação da vacina, o ministro Pazuello usou como argumento para calar o Dória que era um absurdo o Dória marcar calendário de vacinação. Porque nenhuma vacina ainda foi apresentada à Anvisa. Ok. E óbvio, se a gente considerar os 2 meses aí para ela acontecer, não seria certo. Segundo Pazuello, isso valeria para qualquer vacina, qualquer uma. Mas, vamos pensar, Pazuello se esqueceu de que teria anunciado dias atrás, como plano de governo federal, vacinar 150 milhões de brasileiros em 2021. Começando quando? Em fevereiro. Isso foi estampado em manchete na UOL. Só vocês pesquisarem. Mas vocês entenderam a gafe do ministro? Se nenhuma vacina ainda chegou à Anvisa e é preciso 60 dias para aprovação, como que o general, com especialização em logística
então ministro da Saúde, poderia afirmar publicamente que a vacinação se iniciaria em fevereiro. Não dá. Tudo é muito triste, tudo é muito estranho, sobretudo quando há a informação de que o Ministério da Saúde, em 2 semanas, mudou 3 vezes a data do início da vacinação no Brasil. Cheira para mim uma triste manipulação. Isso tudo só faz aumentar o quê? A descrença, infelizmente. Pior ainda é ler hoje que o Brasil tem a maior expansão de casos entre os países afetados pela pandemia. Algo que inclusive foi comentado sob ataque, digamos assim, da representante da ONU, da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, que disse que a gestão da pandemia pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sendo devastadora, irresponsável. Enfim, eu não sei se é a competência e a seriedade com que governantes tratam um assunto que faz a diferença. Mas o fato é que aqui no Canadá, por exemplo, a vacinação se inicia semana que vem. Enfim, é uma pena que o governo brasileiro e os governadores dos estados não falem a mesma língua, não se unam e não façam esforços aí pelo bem comum. O efeito para mim é muito claro. Nessa guerra política, só quem perde é a sociedade que fica à mercê aí desse lixo humano. Se cuidem, galera, e reflitam.